processamento. Na prática é ele que faz o trabalho pesado, tá? Na prática é ele aí que realmente executa o processamento. O Hadoop, como a gente falou, né, o HDFS, na prática ele está simplesmente fazendo a persistência, né? Ele é basicamente um file system, igual o file system que a gente tem no nosso Windows, né, o NTFS, ou então no Linux, né, um XT. Então vamos lá. Então o que é o MapReduce? Né? Ele é basicamente um modelo de programação para processamento de dados com chave e valor. Na prática ele não é uma linguagem ou uma plataforma, ele é basicamente um modelo, tá? Foi inspirado no paper MapReduce do Google, que foi lançado em 2004, né? Quando a gente falou um pouco da história do Hadoop, a gente comentou sobre isso. Ele consiste basicamente em 3 etapas. A primeira, que é mapear, é onde ele vai extrair algo que você espera. Ele vai fazer depois um sort shuffle, né, que é uma organização. E depois ele reduz, né, que pode ser uma agregação, uma sumarização, algum filtro, ou até mesmo uma transformação de dados. Não, vou colocar 5, vai, para ficar mais visual. Então eu tenho 5 servidores aqui, tá? Os desenhozinhos tá meio feio aí, mas a ideia é simples. Então vamos supor que eu estou aí salvando um arquivo, né? Vamos supor que eu tenha aí um arquivo, esse arquivo aí tem aproximadamente 1 GB, significa que eu vou quebrar ele em 4 pedaços, né? Então eu quebro ele aqui em 4 pedaços. Deixa eu aumentar essa linha aqui. Então eu quebro ele aqui em 4 pedaços. Pronto. Então eu quebrei ele aqui em 4 pedaços. Espera aí, deixa eu pegar uma cor preta. Quebrei aqui em 4 pedaços, né? Então cada pedaço desse aqui eu vou distribuir aqui entre essas máquinas e fazendo a réplica. Então eu tenho aqui um primeiro pedaço. Tenho aqui o segundo pedaço. Vou fazer as cores deles aqui, ó. Então eu tenho o primeiro pedaço aqui, tenho o segundo pedaço armazenado nesse servidor aqui, vou ter um terceiro e quarto pedaços ali nas outras máquinas. Então eu tenho aqui o quarto pedaço e tenho o terceiro pedaço. Perfeito. Porém, cada pedaço desse aqui ele é replicado no mínimo 3 vezes. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai armazenar. Ele vai armazenar as réplicas nos outros servidores. Então eu vou replicar o número 1 mais 2 vezes. Aqui e aqui. Perfeito. Dessa forma, quando eu gravei o meu arquivo de 1 GB, o Hadoop quebrou ele em 4 pedaços, distribuiu esses pedaços entre os nós, e cada nó desse foi replicado no mínimo 3 vezes. Perfeito, até aí tranquilo. Agora, o que vai acontecer? Quando eu executo o meu Job MapReduce, em cima desse meu arquivo, vamos supor aí que eu quero rodar um select, tá? Vamos supor aqui que eu quero fazer um select count from, vou chamar esse arquivo de clientes. Vamos supor que eu quero executar lá um countzinho bem simples, nada demais. Só para o usuário ver o total de linhas que aquele registro tem. O que ele vai fazer? Ele vai abrir um job de map dentro de alguns servidores que possuem os arquivos. Então ele pode abrir aí, por exemplo, 4 jobs de map. Então ele vai abrir um map aqui, por exemplo. Ele pode abrir outro map aqui. Ele pode abrir outro map aqui. E ele pode abrir outro map aqui. Isso aqui, tá, gente? É tudo JVM. Tudo aqui dentro aqui é uma JVM. Ou seja, é uma aplicação Java que está rodando. Então o que ele vai fazer? A partir desse momento, ele já criou, ele abriu aqui as JVMs, né? Abriu os Javas. Então aqui ele vai rodar uma aplicação para cada arquivo. Então ele vai pegar, por exemplo,
Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, que é o arquivo parte 1, vai jogar aqui para dentro. Vai pegar o arquivo parte 2, vai jogar aqui para dentro. Vai pegar o arquivo parte 3, vai jogar aqui para dentro. Vai pegar o arquivo parte 4 e vai jogar aqui para dentro. E aí ele vai executar o processo de map. O que é o processo de map? O processo de map é o de mapeamento, de rastreamento da quantidade de arquivos que eu tenho aqui baseado na quantidade de registros, né, que eu tenho aqui baseado no que eu executei aqui, que é uma query de count. Então ele vai contar. Então ele simplesmente vai começar a contar quantos registros esse arquivo tem, quantos registros o parte 2 tem, quantos registros o parte 3 tem e quantos registros o parte 4 tem. Então basicamente é isso que ele vai fazer. Depois que ele termina, ele vai gerar um arquivo de intermediário, que é um arquivo que contém esse total. Então ele gera aqui um arquivo intermediário, gera aqui o arquivo intermediário, um arquivo intermediário, gera um outro arquivo aqui intermediário, outro aqui. Cada arquivo desse vai ter aí a quantidade de linhas que ele leu. Então ele leu aqui, por exemplo, aqui e aqui. Beleza, até aí ele fez o meu processo de map. Ele simplesmente mapeou os meus dados baseado na minha necessidade. Porém, vamos supor que durante a execução desse processo de map, nesse primeiro nó aqui, vamos supor que por algum motivo essa máquina morreu. Vamos supor que essa máquina simplesmente crashou. Vamos supor que essa máquina crashou por algum motivo qualquer. Então ela veio aqui e morreu. Essa máquina simplesmente morreu, parou de responder. O que pode acontecer? Eu posso simplesmente morrer o job, virar para o usuário e falar assim, falhou, executa de novo? Não, claro que não. O que ele faz? Ele sabe que esse arquivo que morreu, que é essa parte 1, ela existe aqui também, ou aqui. Então o que ele faz é aproveitar e executar um outro job de MapReduce. Ou seja, ele vai abrir aqui uma outra JVM dentro da máquina que tem a capacidade de entregar a ele o arquivo e vai processar esse arquivo dentro dessa máquina, fazendo a mesma coisa do que a máquina anterior estava fazendo. Então é dessa forma que ele garante a tolerância a falhas. Se os arquivos morrerem por algum motivo, né, se o processo morrer por qualquer motivo que seja, ele consegue voltar ao estado consistente, né? Ele consegue voltar ao que estava antes. Ele sabe disso. Só que agora ele precisa juntar isso tudo em um único lugar e mostrar isso para o usuário. Então o que ele vai fazer agora? Agora ele vai fazer o Reduce. O Reduce nada mais é do que a consolidação de todos os arquivos intermediários que foram gerados pelos maps. Dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai escolher uma das 4 máquinas para executar o Reduce. Por quê? Porque ele vai sempre escolher máquinas que já possuem conteúdo, máquinas que já possuem registros. Lembra do processamento para próximo do dado? Ele faz essa mesma estratégia. Então ele vai vir aqui e vai abrir uma outra JVM. E nessa JVM ele vai executar o Reduce. Aí no Reduce o que ele vai fazer? Ele vai pegar o resultado desse map, vai trazer para cá, vai trazer o resultado do map dos outros arquivos. Vai trazer os resultados dos maps dos outros arquivos e vai executar o Reduce. E o que é o Reduce? Como eu disse, é a consolidação dos arquivos intermediários gerados pelos maps. Então ele vai trazer para nós aqui o total registros, né, linhas encontradas dentro desse arquivo de 1 GB que eu importei. Aí a pergunta é, e se esse processo de Reduce por algum motivo falhar, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer a mesma coisa.
Se essa máquina, por algum motivo, morrer, seja ela aí por falha em disco, seja aí porque o servidor morreu, coisa do tipo, não tem problema. O que o sistema vai fazer? O sistema vai fazer a mesma coisa, só que em outra máquina. Ele vai mandar fazer o map que morreu, né? Porque o map aqui também morreu. E ele vai executar o reduce em uma das 3 máquinas que sobraram. Essa é a forma com que ele faz a execução de map reduce. E esse arquivo final que é gerado, isso aqui vira um arquivo dentro do HDFS. Que poderia, por exemplo, ficar dentro de /tmp resultado.txt. E isso é o que é visualizado pelo usuário. Isso é o output do usuário, tá? Então essa aí é a forma com que o algoritmo de MapReduce, né, funciona. Basicamente replicando e controlando, né, as execuções de MapReduce.